Eu vou começar esse vídeo resumindo uma história desse meu final de semana, porque foi a coisa mais engraçada de todas e eu tive que improvisar esse vídeo, que era o meu plano B, né? Ia pegar a moto, eu ia fazer um vlog totalmente parecido com esse que eu fiz de Cabo Frio recente. Eu ia pegar a motoca, eu ia no shopping, ia comprar algumas coisas e eu ia ir filmando esse trajeto, mostrando pra vocês um pouco de que é possível ser feliz sozinho. Não é algo mentiroso, é algo que pra mim é muito normal fazer um vídeo desse porque eu vivo isso, então é tranquilo. Porém, com essa ventania desse ciclone que teve, o que aconteceu? 6 horas da manhã, um vento insuportável aqui na sacada da minha casa. Eu tô de cara pra sacada aqui pra pegar a luz do dia. E simplesmente o portão da minha garagem caiu e lá tem um Rottweiler com uma cabeça desse tamanho lá, ele. Esse cachorro ficou assustado com o barulho, consequentemente ele quebrou a parte da onde ele fica e ele ficou ali perto, ele não passa. Imagina o perrengue que foi. Eu fui lavar minha moto, eu não tinha ouvido o barulho do portão caindo nem nada, até então o portão tava pela metade. E simplesmente eu tava lavando a minha moto, ouvi um barulho estranho. Eu levei a minha Holy Land, eu peguei emprestado com o meu sócio dele, que é esse microfone perfeito pra gravar. E simplesmente ouvi um barulho estranho. Quando eu fui ver o que era, o cachorro basicamente do outro lado do muro me olhando. Boa tarde, lanche. O lanche chegou mais cedo. Rapaz, eu não tenho medo, não tenho pavor, nada a animais, porém, o dono da garagem é meu amigo, eu tenho um carinho muito grande por animais. E se aquele cachorro viesse pra cima de mim, provavelmente eu ia me fuder inteiro e eu ia provavelmente dar umas porradas no cachorro, né? Isso ia gerar muitos traumas na minha cabeça. Eu amo animais e não queria bater no bicho. Eu ia apanhar, óbvio, do cachorro, eu ia sair todo sanguentado. Resultado, na hora que eu fui chegar perto do portão pra sair, o portão caiu de vez, tombou. Não tem como eu sair de moto nesse final de semana porque o portão tá totalmente emperrado. Eu consegui travar ele de uma forma, não tem como eu sair com a moto, porque se eu for parar lá à noite, por mais que o cachorro não venha pra cima de mim, vai ser insuportável. O vento tá esquisito, tá com cara que vai chover. Eu não consegui gravar, eu tive que improvisar. Eu não gostava, não tinha o hábito de ler. E com dos 15 anos em diante eu comecei a ter esse hábito maravilhoso. E após os 20 minha vida mudou de uma forma sensacional. Eu amo ler, eu sou apaixonado por leituras. Nesse meio do caminho eu me deparei com alguns leitores que viraram minhas referências, minhas paixões, como por exemplo Machado de Assis, como Fernando Pessoa, como o Bukowski, que é um dos meus favoritos. Eu gosto de gente autêntica e Bukowski pra mim é muito autêntico. Schopenhauer, por exemplo, o estoicismo, quase todos os escritores de livros de estoicismo eu tenho um carinho muito grande por eles. E eu queria deixar 3 livros aqui no dia de hoje pra você aprender a, cara, ter uma vida tranquila, uma vida muito gostosa, uma vida de boa, porque é muito bom você ter um auxílio e ter umas referências pra esses graus de dificuldade. Nem todo mundo consegue ou sabe lidar com a solidão. Sim, eu tô falando de solidão, não tô falando de solitude, tá? Nem toda solidão é temerosa, nem toda solidão é ruim. Existem vários tipos de solidão, entre elas a solidão contemplatória, aquela solidão que você está em paz, tranquilo. O exemplo do dia de hoje. Eu sou um ser que eu tenho tanta tranquilidade em mim, eu tenho ansiedade, eu tenho outros problemas, mas isso não é algo maior em mim. Eu sou tão tranquilo que eu queria dar uma volta de moto, eu lavei minha moto, tava preparado para poder dar um rolê de moto. Eu ia pegar uma estrada de umas 2 horas hoje e não deu. E eu vou ficar frustrado por causa disso? Claro que não, acabou com um plano meu. Mas eu acho que a minha companhia era tão boa, era tão agradável que eu adiantei algumas coisas aqui em casa. Tô limpando a casa, dando uma geral. Eu consegui lavar meus 2 tênis para essa semana eu começar a voltar a correr na esteira. Eu vou assistir o filme, eu vou botar Stranger Things para poder assistir, que todo mundo tá falando disso. Eu gostei, eu viciei em Stranger Things. Eu confesso pra vocês que eu tô amarradão em Stranger Things. Bagulho é doido, bagulho é doido. Eu gosto de estar sozinho, eu gosto de ficar tranquilo. Fiz o meu jejum intermitente, finalizei meu jejum de 17 horas ainda agora. Faço isso 2, 3 vezes por semana, não sei se vocês sabem. Tenho esse hábito de zerar o carboidrato, pra drenar a gordura do corpo. Então assim, cara, eu não me considero um ser intelectual, eu sou só um nerd que teve glamour. Mas eu acho que a solidão, um ser excepcional, um ser que gosta e consegue estar em paz consigo, mesmo em meio a tribulações e a caos, ele é sim uma companhia hiper agradável. Se você não consegue estar bem sozinho consigo mesmo, queira saber que a má companhia é você. Não tem muito o que fazer. Geralmente quando a gente tem a paz muito grande, a gente passa a estar bem em qualquer lugar, em qualquer ocasião. E se você é uma pessoa perturbada, que ninguém gosta de estar perto de você, se você parar para analisar, às vezes o problema não são as pessoas, é justamente você. Eu falo muito isso, inclusive eu converso muito isso com a minha mãe. Falo pra ela, mãe, às vezes já reparou que não são as pessoas que estão erradas, e sim a sua companhia, que às vezes é insuportável. Falando sem ser muito crítico, sem soar ruim, mas acontece, pô.
Eu era assim, teve uma época da minha vida que ninguém queria ficar mais perto de mim. Foi a época que eu deixei o cristianismo subir pra minha cabeça e eu virei um chato fanático religioso. Eu não tinha mais amigos. E aquilo me assustou. Quando eu fui fazer uma autoanálise de mim, eu vi que eu era um ser insuportável. Então isso eu acho que faz parte. Quem fala isso não sou só eu, é Schopenhauer, entendeu? Schopenhauer era um ser insuportável, nem a mãe dele gostava dele. E ele tinha como carinho muito grande a solidão. E pra ele tava ótimo, entendeu? Pra ele tava maneiro. Mas eu acho que o equilíbrio é a fonte de tudo. Eu sou introspectivo. Preciso de um dia da semana totalmente isolado de todo mundo para eu estar bem com todos. Ao mesmo tempo que eu possa estar em um lugar de uma multidão muito grande, ao mesmo tempo que às vezes eu fico tão fora de casa com tanta correria que eu tenho saudade de mim mesmo. Tô dizendo que eu tenho superpoder não, gente. Tô dizendo que eu sou melhor que ninguém. Mas um ser humano que consegue estar em paz consigo mesmo, tá pronto para qualquer situação. Solidão bate. A solidão ruim, às vezes vem aquele vazio, mas isso não é um fator definidor de quem você é. Eu aprendi muito isso com esse livro de Sêneca, sobre a brevidade da vida e o ócio. É muito bom, é muito importante você saber que a sua vida ela é limitada e almejar uma vida eterna é besteira. Uma hora vai acabar. O legal e a graça da vida é você viver com qualidade. E esse livro ele te ensina muito sobre isso. Como parece que tem muitas referências aqui no livro de Schopenhauer, entendeu? Schopenhauer cita muito Sêneca, porque Sêneca era um ser que conseguia ficar isolado sozinho, conseguir estar no meio de multidão bem. Isso acho que é o segredo da vida, né? Eu acho que a gente passa a ver a vertente das coisas quando a gente está com a gente mesmo. Você para analisar, você para poder colocar a sua cabeça no lugar, você para meditar. Eu tenho diariamente o hábito de meditação, eu medito cerca de 20, 25 minutos, mas não é a um nível monge não. Entendeu? Eu gosto de estar quietinho, pegando o sol, 20, 25 minutos por dia, parado ali lendo, tomando um café. Sim, eu pego o sol tomando café. Então, acho que o segredo é cada um descobrir um pouco de como que funciona assim mesmo, né? Tem muitos livros que eu quero passar a dar uma lida, mas os 3 principais são esses. E o outro, o último, é o Essencialismo, do Greg McCall. Esse livro, foi um livro mais importante que eu li ano passado e ele serviu para dar um refrigério na minha cabeça. Eu acho que todas as vezes que você lê algo muito bom, quando você volta a ler novamente aquilo ali, ele é algo que fala com você de formas diferentes. Quando você lê um livro, você vê um filme. Quando você vê um filme muito maneiro, depois você passa a ver de novo, você vê outros detalhes no filme. É a mesma coisa com leitura. Às vezes você passa batido por algo ali, ou algo que você lembrou, mas com o tempo sumiu da sua cabeça. Quando você volta à sua leitura novamente, você passa a ver, caraca, não tinha prestado tanta atenção nisso aqui, como esse detalhe é importante. Eu acho que são coisas que são muito importantes. E pra gente, pro ser humano, tanto pro homem quanto pra mulher, é necessário você ler. Ler é você a mesma coisa que você caminhar na cabeça de outras pessoas. Eu odiava ler, não conseguia ler. E quando eu fui ver, às vezes era pelo excesso de informação na minha cabeça, que eu não conseguia parar e absorver informação de um simples livro. Como assim? Vício em jogos. Na época, o meu vício em pornografia, entendeu? O vício de eu depender de outras companhias para ser quem eu era. O medo de estar sozinho. Excesso de cafeína. Excesso de vontades, mas eu não fazia nada. Isso tudo me atrapalhava a ler. E hoje eu identifico isso, entendeu? Hoje eu identifico que se eu dormir mal, eu não consigo ler no dia seguinte. Hoje eu identifico que se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não consigo prestar atenção na leitura. Então a leitura, ela é primordial para nossa vida. Não tem muito o que fazer. Mas eu recomendo fortemente você que está embarcando nessa caminhar de solidão, de solitude, independente da sua idade, você passar a dar uma atenção maior ao hábito de leitura. Hoje eu queria mais falar com vocês sobre isso e vocês veem a importância de você aceitar as situações. Era para eu ter saído, era para eu ter dado um rolezão de moto, era pra eu ter ido me distrair. Eu gosto de acelerar, estar em cima de uma moto faz minha cabeça, sei lá, eu ter paz, parece que é um presente pra mim. Filho, você trabalhou, você fez suas coisas, não vacilou, toma o seu prêmio. Sua consolação vai ser se dar uma voltinha na sua motoca. Mas não deu, né? Aí o que a gente vai fazer? Semana que vem. Mas tá bom, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a caminhada de vocês. Foi um vídeo mais rápido, mas são 3 livros que eu resumi mais ou menos o que eu conheci e vivenciei com eles e que eu acho que vai ser muito importante para vocês. Comprem, seja em formato de e-book, comprem em formato físico, mas deem uma lida, são livros pequenos. Só o Essencialismo que ele é um pouco maior, mas compensa. Principalmente eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com Schopenhauer e vão ter uma visão totalmente diferente acerca da solidão. Muita gente vai falar, solitude é muito boa, gente. Solitude é uma dádiva. Solitude é um dos últimos degraus depois de você passar a entender sobre a solidão ruim. Mas a solidão em si, ela não é ruim. Existem vários tipos de solidão, conforme eu falei. Eu sou um cara que eu digo pra vocês que eu já confundi muito essa palavra. Eu entendo o termo solitude, eu entendo o termo solidão, mas
há um certo de preconceito, sim, sobre o termo solidão. Eu acho que isso tem que ser quebrado. Solidão não é estar só, solidão é você se sentir vazio. E muitas vezes isso é um bom sinal, é um caminhar para você ver que você precisa amadurecer e crescer. Não é errado, não é errado, entendeu? Solidão ruim é aquela que você tem vontade de se matar, de estar sozinho, aquela solidão que é amedrontadora. E eu vou dizer para você, o melhor remédio é você identificar a si mesmo. É você anotar, é você procurar a ajuda de um profissional, porque não é normal você estar sozinho, se sentir sozinho e querer dar cabo em tudo. Não é normal. Na velhice você vai estar sozinho. A sua geração, os seus amigos não vão estar mais aí. E como é que vai ser? Até lá, vamos se preparar. Vale a pena. Ah, não, mas você tem internet, quero ver você ficar sozinho. Gente, internet é de hoje. Internet existe nesse século. Eu nasci nesse século, não nasci em 1900. Eu acho que se eu tivesse nascido lá, com certeza eu ia estar enfornado no meio do mato, vivendo bem pra cacete. Então assim, vamos cair na real. Solidão, solitude, não é você descartar a tecnologia e viver na idade das pedras. Acorda, vamos amadurecer a nossa cabeça e entender que uma coisa tem nada a ver mais com a outra. Bom, Deus abençoe vocês. Simbora.